Livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. Parte 1. Explicação da Salve Rainha. As abundantes e numerosas graças dispensadas pela Mãe de Deus aos que a servem devotamente. Capítulo 1. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Primeiro, nossa confiança em Maria deve ser ilimitada porque ela é Rainha de Misericórdia. 1. Maria é Rainha. Tendo sido a Santíssima Virgem levada à dignidade de Mãe de Deus, com justa razão a Santa Igreja a honra, e quer que de todos seja honrada com o título glorioso de Rainha. Se o filho é rei, diz Pseudo Atanásio, justamente a mãe deve considerar-se e chamar-se rainha. Desde o momento em que Maria aceitou ser mãe do Verbo Eterno, diz São Bernardino de Sena, mereceu tornar-se rainha do mundo e de todas as criaturas. Se a carne de Maria, conclui Arnoldo Abade, não foi diversa da de Jesus, como, pois, da monarquia do Filho pode ser separada a mãe? Por isso deve julgar-se que a glória do reino não é só o comum entre a mãe e o filho, mas também que é a mesma para ambos. Se Jesus é rei do universo também é Maria rainha, escreve Roberto Abade. De modo que, na frase de São Bernardino de Sena, quantas são as criaturas que servem a Deus, tantas também devem servir a Maria. Por conseguinte, estão sujeitos ao domínio de Maria os anjos, os homens e todas as coisas do céu e da terra, porque tudo está também sujeito ao império de Deus. Eis porque Guerrico, Abade, lhe dirige estas palavras. Continuai, pois, a dominar com toda a confiança, disponde a vosso arbítrio dos bens de vosso filho, pois, sendo mãe e esposa do Rei dos Reis, pertence-vos como rainha o reino e o domínio sobre todas as criaturas. 2. Maria é Rainha de Misericórdia. Maria é, pois, rainha. Mas saibamos todos, para consolação nossa, que é uma rainha cheia de doçura e de clemência, sempre inclinada a favorecer e fazer bem a nós, pobres pecadores. Quer por isso a Igreja que a saudemos nesta oração com o nome de Rainha de Misericórdia. O próprio nome de Rainha, considera São Alberto Magno, denota piedade e providência para com os pobres, enquanto que o de Imperatriz dá ares de severidade e rigor. A magnificência dos reis e das rainhas consiste em aliviar os desgraçados, diz Sêneca. Enquanto que os tiranos governam, tendo em vista seu interesse pessoal, devem os reis procurar o bem de seus vassalos. Por isso, na sagração dos reis, se lhes unge a testa com óleo. É o símbolo da misericórdia e benignidade de que devem estar animados para com os seus súditos. Devem, pois, os reis, principalmente, empregar-se nas obras de misericórdia, mas sem omitir, quando necessária, a justiça para com os réus. Não assim Maria. Bem que seja rainha, não é rainha de justiça, zelosa do castigo dos maus feitores. É rainha de misericórdia, inclinada só à piedade e ao perdão dos pecadores. Por isso quer que a Igreja que expressamente lhe chamemos Rainha de Misericórdia. Eu ouvi, diz o salmista, estas duas coisas, que o poder é de Deus e que é vossa a misericórdia. Considerando o afamado chanceler de Paris, João Gerson, as palavras de Davi, disse:
Consistindo o reino de Deus na justiça e na misericórdia, o Senhor dividiu. O reinado da justiça reservou-o para si, e o reinado da misericórdia o cedeu a Maria. E ainda o Senhor ordenou que pelas mãos de Maria passariam, e a seu arbítrio seriam conferidas todas as misericórdias dispensadas aos homens. Isto mesmo confirma um escritor no prefácio das epístolas canônicas, escrevendo: Quando a Santíssima Virgem concebeu o divino Verbo e deu à luz, obteve metade do reino de Deus. Tornou-se rainha de misericórdia, e Jesus ficou sendo rei da justiça. O Eterno Pai constituiu Jesus Cristo rei de justiça e fê-lo, por conseguinte, juiz universal do mundo. Vem daí a exclamação do salmista: Dai, ó Deus, ao rei a vossa equidade, e ao filho do rei a vossa justiça. Pelo que diz um douto intérprete: Senhor, destes ao vosso filho a justiça, porque a mãe do rei entregastes a misericórdia. Aqui, São Boaventura tece belo comentário à citada passagem, dizendo: Dai, ó Deus, vosso juízo ao rei, e vossa misericórdia à sua mãe. Ernesto, arcebispo de Praga, também diz que o Eterno Pai deu ao filho o ofício de julgar e punir, e à mãe o ofício de socorrer e aliviar os miseráveis. Por isso profetizou o mesmo profeta Davi, que o próprio Deus, por assim dizer, consagrou Maria Rainha de Misericórdia, ungindo-a com óleo de alegria. Por isso te ungiu o teu Deus com o óleo da alegria. Isso para que todos nós, miseráveis filhos de Adão, nos alegrássemos, considerando que temos no céu esta rainha toda cheia de unção, misericórdia e piedade para conosco, observa Conrado de Saxônia. Muito bem aplica São Alberto Magno a este propósito a história da rainha Esther, que foi figura de Maria, nossa rainha. No capítulo 4 do livro de Esther, lê-se que, reinando Assuero, saiu um decreto condenando à morte todos os judeus. Então, Mardoqueu, que era um dos condenados à morte, recomendou sua salvação a Esther. Pediu-lhe que interpusesse o seu valimento junto ao rei, a fim de que revogasse a sentença. Ao princípio, Esther recusou fazer este favor, temendo irritar ainda mais Assuero. Repreendeu a Mardoqueu, mandando-lhe dizer que não pensasse só em salvar-se a si, pois o Senhor a tinha posto sobre o trono para obter a salvação de todos os judeus. Não te persuadas de que, por isso que estás na casa do rei, salvarás tu só a vida entre todos os judeus. Estas palavras de Mardoqueu a Esther, nós, pobres pecadores, podemos repeti-las a Maria, nossa rainha, se ela em algum tempo se recusar a alcançar-nos de Deus o perdão do castigo de nós bem merecido. Não cuideis, Senhora, que Deus vos elevou a ser rainha do mundo, só para bem vosso. Se tão grande vos fez, é para que mais vos compadecesseis e melhor pudesseis socorrer nossas misérias. Assuero, quando viu Esther, na sua presença, lhe perguntou com agrado o que lhe vinha pedir. Qual é teu pedido? Respondeu-lhe a rainha: Meu rei, se em algum tempo achei graça a teus olhos, dá-me o meu povo, pelo qual te rogo. E Assuero a ouviu e atendeu, ordenando logo que se revogasse a sentença. Ora, se Assuero, por amor a Esther, lhe concedeu a salvação dos judeus, como poderá Deus, cujo amor por Maria é sem medida, deixar de ouvi-la quando pede pelos pobres pecadores que a ela se recomendam? Se em algum tempo achei graça aos teus olhos,
Dá-me o meu povo, repete-lhe a Virgem Santíssima. Bem sabe a Divina Mãe, que é bendita e bem-aventurada, que é a única entre as criaturas que achou a graça perdida pelos homens. Bem sabe que é a predileta de seu Senhor, por ele querida acima de todos os anjos e santos. Se me amais, Senhor, diz-lhe então, dai-me estes pecadores pelos quais vos rogo. É possível que o Senhor a deixe desatendida? Quem ignora o poder das preces de Maria junto de Deus? A lei da clemência está em sua língua, diz o sábio. Toda súplica sua é como uma lei estabelecida pelo Senhor, para que se use de misericórdia com todos aqueles por quem Maria interceder. O autor dos sermões sobre a Salve Rainha indaga por que motivo a Igreja intitula Maria Santíssima Rainha de Misericórdia. E responde: para que acreditemos que Maria abre o oceano imenso da misericórdia de Deus a quem quer, quando quer e como quer. Pelo que não há pecador, nem o maior de todos que se perca, se Maria o protege. 3. Maria é rainha de misericórdia, até para os mais miseráveis. Podemos, porventura, temer que Maria desdenhe empenhar-se pelo pecador, por vê-lo tão carregado de pecados? Ou acaso nos deve intimidar a majestade e a santidade desta grande rainha? Não, diz o Papa São Gregório. Porque quanto ela é mais excelsa e mais santa, tanto é mais doce e mais piedosa para com os pecadores que se querem emendar e a ela recorrem. A majestade dos reis e das rainhas causa temor e faz com que os súditos temam chegar à presença deles. Mas onde estão, pergunta São Bernardo, os infelizes que podem ter medo de apresentar-se a esta rainha de misericórdia? Nela nada há de terrível e severo. É toda benigna e amável para os que a procuram. Maria não só dá quando lhe pedimos, mas ela mesma nos oferece a todos nós leite e lã. Leite de misericórdia para animar-nos a confiança, e lã e refúgio para nos defender dos raios da justiça divina. Narra Suetônio, do imperador Tito, que ele não sabia negar favor algum a quem lhe o pedia. Acontecia-lhe às vezes prometer mais do que se podia esperar. Disto advertido, respondia que o príncipe não devia deixar ir descontente nenhum daqueles que admitisse a sua presença. Tito assim o dizia. Porém, muitas vezes, o mentia ou faltava promessa. Nossa rainha não pode, entretanto, mentir. Pode sim alcançar quanto quiser para com os seus devotos. Tão bom e incompassivo lhe é o coração, que não deixa voltar de mãos vazias quem a invoca, observa lã dispérgio. Mas como podereis vós, ó Maria, lhe diz São Bernardo, deixar de socorrer os infelizes, se vós sois a rainha de misericórdia? E quem são os súditos da misericórdia, senão os miseráveis? Sois a rainha da misericórdia, e eu, entre os pecadores, sou o mais miserável. Logo, se eu, por ser o mais miserável, sou o maior dos vossos súditos, vós deveis ter mais cuidado de mim que de todos os outros. Tende, pois, piedade de nós, ó Rainha de misericórdia, e cuidai em salvar-nos. Não digais, ó Virgem Santíssima, parece acrescentar São Gregório de Nicomédia, que não vos é possível socorrer-nos, por ser grande a multidão de nossos pecados. Pois não há número de culpas que se possa exceder ao vosso poder e amor. Tão grandes são eles. Nada resiste ao vosso poder.
pois nosso comum Criador, honrando-vos como sua mãe, estima como sua a vossa glória. Alegra-se o Filho com vossa glorificação e atende a vossos pedidos, como se estivera saldando uma dívida. Quero santo dizer: Maria deve uma obrigação infinita ao Filho por havê-la destinado para sua mãe. Contudo, não se pode negar que também o Filho é muito obrigado a esta mãe por lhe ter dado o ser humano. Por isso, estando agora na sua glória, como em recompensa do que deve a Maria, Jesus a honra, especialmente ouvindo sempre todos os seus rogos. Quanta não deve ser, pois, a nossa confiança nesta rainha, sabendo nós quanto ela é poderosa perante Deus e cheia de misericórdia para com os homens. Tão misericórdia, Maria, que não há na terra criatura que não deixe de participar-lhe dos favores e das bondades. Assim o revelou esta mesma Virgem amabilíssima a Santa Brígida. Eu sou, lhe disse, Rainha do céu e Mãe de misericórdia. Para o justo sou alegria, e para os pecadores sou a porta por onde entram para Deus. Não há no mundo pecador tão perdido que não participe de minha misericórdia. Pois, por minha intercessão, todos são menos tentados do que, aliás, haviam de ser. Nenhum deles, continuou dizendo, a não ser o que de todo esteja repudiado por Deus, o que se deve entender da última e irrevogável sentença sobre os réprobos. Nenhum deles é tão abandonado por Deus que não consiga reconciliar-se com ele e conseguir misericórdia se implora a minha intercessão. Mãe de misericórdia me chamam todos. Em verdade, a misericórdia de Deus para com os homens me fez também tão misericordiosa para com eles. Infeliz, portanto, conclui a Virgem, infeliz será eternamente na outra vida aquele que, podendo nesta vida recorrer a mim, tão compassiva com todos, não me invoca e se perde. Recorramos, pois, e recorramos sempre à proteção desta dulcíssima rainha, se queremos seguramente salvar-nos. Espanta e desanima-nos a vista de nossos pecados? Lembremo-nos, então, de que Maria foi feita Rainha de Misericórdia, precisamente para com sua proteção salvar os maiores e mais abandonados pecadores que a ela se recomendam. Estes hão de ser a sua coroa no céu, como disse o seu divino esposo. Vem do Líbano, esposa minha, vem do Líbano. Serás coroada das cavernas dos leões, dos montes dos leopardos. Quem são esses covis de feras e de monstros, senão os pecadores? Suas almas realmente transformam-se em antros de pecados, que são os monstros mais disformes que se podem achar. Justamente destes miseráveis pecadores, salvos por vosso intermédio, ó grande rainha, sereis coroada no paraíso, observa Roberto, abade. Pois a sua salvação, diz ele, será coroa vossa, coroa bem digna e própria da Rainha de Misericórdia. A propósito do exposto aqui, leia-se o seguinte exemplo. Lê-se na vida de Soror Catarina de Santo Agostinho que havia, no lugar em que morava esta serva de Deus, uma mulher chamada Maria. A infeliz levara uma vida de pecados durante a mocidade. E já envelhecida, de tal forma se obstinara na sua perversidade, que fora expulsa pelos habitantes da cidade e obrigada a viver numa gruta abandonada. Aí morreu finalmente, sem os sacramentos e sem a assistência de ninguém. Sepultaram-na no campo como um bruto qualquer. Soror Catarina costumava recomendar a Deus com grande devoção as almas de todos os falecidos. Mas,
Ao saber da terrível morte da pobre velha, não cuidou de rezar por ela, pensando, como todos os outros, que já estivesse condenada. Eis que, passados 4 anos, em certo dia se lhe apresentou diante uma alma do purgatório, que lhe dizia: Soror Catarina, que triste sorte é a minha! Tu recomendas a Deus as almas de todos os que morrem, e só da minha alma não tens tido compaixão? Mas quem é tu? Disse a serva de Deus. Eu sou, respondeu ela, aquela pobre Maria que morreu na gruta. E como te salvaste? Replicou Soror Catarina. Sim, eu me salvei por misericórdia da Virgem Maria. E como? Quando eu me vi próxima à morte, estando juntamente tão cheia de pecados e desamparada por todos, me voltei para a Mãe de Deus e lhe disse: Senhora, vós sois o refúgio dos desamparados. Aqui estou neste estado abandonada por todos. Vós sois a minha única esperança, só vós me podeis valer. Tende piedade de mim. Então a Santíssima Virgem obteve-me a graça de eu poder fazer um ato de contrição. Depois morri e fui salva. Além disso, esta minha rainha alcançou-me a graça de ser abreviada minha pena por sofrimentos mais intensos, porém menos demorados. Só necessito de algumas missas para me livrar mais depressa do purgatório. Rogo-te que a faças celebrar. Em troca, prometo te pedir sempre a Deus e à Santíssima Virgem por ti. Soror Catarina logo fez celebrar as missas. Depois de poucos dias, lhe tornou a aparecer aquela alma mais resplandecente do que o sol, e lhe disse: Agora vou para o paraíso, cantar as misericórdias do Senhor e rogar por ti. Oração. Ó Mãe de meu Deus e Senhora minha, ó Maria, tal como se apresenta a uma excelsa soberana, um pobre chagado e repugnante, me apresento eu a vós, que sois a Rainha do céu e da terra. Rogo-vos lá do alto trono, em que estáis sentada, vos digneis volver os vossos olhos para este pobre pecador. Deus vos fez tão rica, a fim de socorrerdes aos pecadores. Elegeu-vos rainha, para que pudesseis aliviar os miseráveis. Olhai, pois, para mim, e compadecei-vos de minha miséria. Olhai-me e não me abandoneis, enquanto de pecador não me tiverdes mudado em santo. Bem sei que nada mereço. Antes por minha ingratidão, mereceria ser privado de todas as graças que do Senhor recebi por vosso intermédio. Mas vós, que sois rainha de misericórdia, buscais de preferência misérias e não méritos para socorrer os necessitados. Ora, quem há mais necessitado e miserável do que eu? Ó Virgem excelsa, sei que sois rainha do universo e minha rainha também. Quero, porém, de um modo mais especial, consagrar-me ao vosso serviço, para que disponhais de mim, segundo o vosso beneplácito. Exclamo, pois, com São Boaventura: Ó minha soberana, a vossa soberania me entrego, para que domineis conforme o vosso arbítrio sobre tudo quanto tenho e sou. Não me abandoneis. Governar-me, dai-me vossas ordens, de mim disponde a vossa vontade. Castigai-me até quando for desobediente, porque muito salutares me serão os vossos castigos. Considero maior ventura ser um vosso servo que ser senhor do universo. Sou vosso, salvai-me. Aceitai-me, ó Maria, como vosso servo, e cuidai da minha salvação. Já não quero pertencer-me a mim mesmo. A vós me dou. E se mal até agora vos tenho servido, deixando de honrar-vos em tantas ocasiões,
quero para o futuro associar-me a vossos mais devotados servos. Sim, ó amabilíssima rainha, de hoje em diante, mais do que ninguém, vos hei de amar e honrar. Assim o prometo, e assim espero executá-lo com o vosso auxílio. Amém. Livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. 2. Da confiança ainda maior que devemos ter em Maria por ser nossa mãe. 1. Maria é nossa mãe espiritual. Não é sem motivo e sem boa razão que os servos de Maria a chamam de mãe. Parece até que não sabem invocá-la com outro nome, nem se fartam de sempre lhe chamar de mãe. Sim, mãe, porque é verdadeiramente nossa mãe, não carnal, mas espiritual, das nossas almas e da nossa salvação. O pecado, quando privou a nossa alma da divina graça, a privou também da vida. Estávamos, pois, miseravelmente mortos, quando veio Jesus, nosso Redentor, com excessiva misericórdia e amor, restituir-nos a vida pela sua morte na cruz. Ele mesmo declarou: Eu vim para elas, as ovelhas, terem a vida e para a terem em maior abundância. Em maior abundância, porque, dizem os teólogos, Jesus Cristo, com a redenção, trouxe-nos maior bem do que Adão mal nos causou com o seu pecado. Assim, reconciliando-nos ele com Deus, se fez Pai das almas na nova lei da graça, como já estava profetizado por Isaías ao chamá-lo de Pai do futuro e Príncipe da paz. Mas, se Jesus é Pai de nossas almas, Maria é a Mãe. Pois em nos dando Jesus, deu-nos ela a verdadeira vida. Em seguida proporcionou-nos a vida da divina graça, quando ofereceu no Calvário a vida do Filho pela nossa salvação. Em duas diferentes ocasiões, tornou-se, portanto, Maria nossa mãe espiritual, como ensinam os santos padres. Primeiramente, quando mereceu conceber no seu ventre virginal o Filho de Deus, conforme diz São Alberto Magno. E mais distritamente nos adverte São Bernardino de Sena com as palavras: Quando a Santíssima Virgem deu à anunciação do anjo seu consentimento, pediu a Deus vigorosissimamente a nossa salvação. E de tal modo a procurou, que desde então nos trouxe nas suas entranhas como mãe amorosíssima. Falando do nascimento do Salvador, diz São Lucas que Maria deu à luz o seu filho primogênito. Logo observa certo autor, se o evangelista afirma que então a Virgem deu à luz o primogênito, deve-se supor que depois teve outros filhos? Mas é de fé, continua o mesmo autor, que Maria não teve outros filhos carnais além de Jesus. Deve, por conseguinte, ser mãe de filhos espirituais, e esses somos todos nós. Isto mesmo revelou o Senhor a Santa Gertrudes. Depois de ler um dia a citada passagem do Evangelho, ficou a santa completamente perturbada. Não podia entender como, sendo Maria mãe somente de Jesus Cristo, se pudesse dizer que ele foi o seu primogênito. E Deus lhe explicou, dizendo-lhe que Jesus foi o seu primogênito segundo a carne, mas os homens foram os outros filhos seus segundo o Espírito. E com essa explicação, se entende o que se diz de Maria nos sagrados cânticos. O teu seio é como um monte de trigo, cercado de açucenas. O que explica São Ambrósio, dizendo: no seio puríssimo de Maria havia um só grãozinho de trigo, que era Jesus Cristo. Não obstante, é ele comparado a um monte de trigo, porque naquele grãozinho estavam todos os eleitos,
dos quais Maria também havia de ser mãe. Por este motivo, escreve São Guilherme, abade: Maria, dando à luz Jesus, que é nosso Salvador e nossa vida, nos fez nascer a todos nós para a vida. Pela segunda vez, Maria nos gerou para a graça, quando no Calvário ofereceu ao Eterno Pai, por entre muitos sofrimentos, a vida de seu amado Filho, pela nossa salvação. Porque ela então cooperou com o seu amor para que os fiéis nascessem para a vida da graça, por isso mesmo, segundo Santo Agostinho, veio a ser mãe espiritual de todos nós, que somos membros da nossa cabeça, Jesus Cristo. Isso é precisamente o que se diz da bem-aventurada Virgem nos sagrados cânticos. Eles, meus irmãos, me puseram por guarda nas vinhas. Eu não guardei a minha vinha. Maria, para salvar a nossa alma, sacrificou com amor a vida de seu filho. Ou, como diz Guilherme, abade, imolou a sua alma para a salvação de muitas almas. E quem era a alma de Maria, senão o seu Jesus, o qual era a sua vida e o seu amor? Por isso lhe anunciou Simeão que a sua alma bendita havia de ser transpassada com uma espada. Falou da lança que transpassou o lado de Jesus, que era a alma de Maria. Então ela, com as suas dores, nos proporcionou a vida eterna. Por isso, todos podemos chamar-nos filhos das dores de Maria. Esta nossa amorosíssima mãe sempre esteve toda unida à vontade de Deus. Assim viu o quanto o Eterno Pai amava os homens, observa São Boaventura. Conheceu também sua vontade de entregar o próprio Filho à morte pela nossa salvação. Soube do amor do Filho em querer morrer por nós. Para conformar-se com este amor do Pai e do Filho, para com o gênero humano, ela também, com toda a sua vontade, ofereceu e consentiu que o seu Filho morresse, a fim de que fôssemos salvos. Verdade é que Jesus quis ser o único a morrer pela redenção do gênero humano. Eu calquei o lagar sozinha. Mas viu como Maria desejava ardentemente tomar parte na salvação dos homens. Decidiu então que ela, com o sacrifício e a oferta da vida do seu mesmo Jesus, cooperasse para a nossa salvação e deste modo viesse a ser mãe de nossas almas. E isto quis dizer o nosso Salvador, quando, antes de expirar, olhando da cruz para sua mãe e para o discípulo São João, que estavam ao lado deles, primeiramente disse a Maria: Eis o teu filho. Queria dizer-lhe: Eis o homem que, pela oferta que fazes da minha vida pela salvação, já nasce para a graça. E depois, voltando-se para o discípulo, lhe disse: Eis a tua mãe. Com tais palavras, disse São Bernardino de Sena, Maria foi feita a mãe, não só de São João, mas também de todos os homens, por causa do amor que teve para com eles. No parecer de Silveira, é este o motivo por que São João, ao consignar a cena no seu Evangelho, escreve: Em seguida disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Note-se que Jesus Cristo não disse isto a João, mas ao discípulo. Fê-lo para significar que o Salvador nomeou Maria por Mãe Universal de todos aqueles que, sendo cristãos, têm o nome de discípulos. 2. Maria é mãe, muito solícita e desvelada. Eu sou a mãe do belo amor, diz Maria. O amor de Maria, observa certo autor, embeleza nossas almas aos olhos de Deus e leva essa amorosa mãe a nos ter por filhos. Onde está a mãe? Pergunta São Boaventura, que ame seus filhos e vele sobre eles como vós, dulcíssima rainha. Nos amais e cuidais de nosso adiantamento espiritual?
Bem-aventurados aqueles que vivem debaixo da proteção de uma mãe tão amante e tão poderosa. Já antes do nascimento de Maria, procurava o profeta Daniel obter de Deus a salvação, confessando-se filho de Maria com as palavras: Salva o filho da tua serva. Mas de que serva? Daquela que disse: Eis aqui a serva do Senhor. Assim pergunta e responde São Agostinho. E quem jamais ousará, diz o cardeal São Roberto Bellarmino, tirar estes filhos do seio de Maria, depois que a ele se tiverem acolhido em busca de salvação contra os inimigos? Que fúria do inferno ou das paixões poderá vencê-los se pusessem esta confiança no patrocínio desta grande mãe? Conta-se que a baleia guarda na boca seus filhos quando os vê ameaçados pela tempestade ou pelos caçadores. E que faz nossa boa mãe quando vê seus filhos em perigo no meio da tempestade e da tentação? Esconde-os amorosamente como dentro de suas próprias entranhas, escreve no Varino, e ali os guarda até que os coloca no seguro porto do paraíso. Ó Mãe Santíssima, ó Mãe Piedosíssima, bendita sejais e bendito seja para sempre aquele Deus que vos deu a nós, todos por mãe, e refúgio seguro em todos os perigos desta vida. Revelou esta mesma Virgem a Santa Brígida que uma mãe, se visse seu filho entre as espadas do inimigo, faria todo esforço para salvá-lo. Assim disse: faço e farei, eu com os meus filhos, por maiores pecadores que sejam, sempre que a mim recorrerem. Eis como em todas as batalhas com o inferno, seremos sempre vencedores, seguramente, se recorrermos à Mãe de Deus e nossa, dizendo e repetindo: sobre a tua proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Ó, quantas vitórias têm os fiéis alcançado do inferno com o recorrerem a Maria por meio desta breve, mas poderosíssima oração. Aquela grande serva de Deus, Soror Maria Crucifixa, religiosa beneditina, assim vencia sempre o demônio. Alegrai-vos, portanto, todos os que sois filhos de Maria. Sabei que ela aceita por filhos seus quantos o querem ser. Exultai. Como temer por vossa salvação, tendo esta mãe que vos defende e protege? Todo aquele que ama essa boa mãe e em seu patrocínio confia, afirma São Boaventura, deve reanimar-se e dizer: que temes, minha alma? Não, não temas, porque a tua causa não se perderá. Pois a sentença está na mão de Jesus, que é teu irmão, e de Maria, que é tua mãe. A este mesmo respeito exclama, cheio de alegria, e nos anima São Anselmo: ó bem-aventurada confiança, ó seguro refúgio. A Mãe de Deus é minha mãe. Que certeza tem a nossa esperança, já que nossa salvação depende da sentença de um irmão tão bom e de uma tão compassiva mãe? Eis, pois, a nossa mãe que nos chama e diz: quem for pequeno, vem a mim. As crianças têm sempre na boca o nome da mãe. Em qualquer perigo que se vejam, ou medo que tenham, logo se lhes ouve gritar: mamãe, mamãe! Ah, Maria Dulcíssima, Maria Amorosíssima, isto é justamente o que desejais de nós. Quereis que nos tornemos crianças e chamemos sempre por vós em todos os perigos. Pois é vossa vontade socorrer e salvar-nos, como já o tendes feito a todos os vossos filhos que recorreram a vós. Exemplo. A história das fundações da Companhia de Jesus no Reino de Nápoles conta-nos de um jovem fidalgo escocês chamado Guilherme Elphinstone. Ele era parente do rei Jaime
e protestante desde o nascimento. Mas, iluminado pela graça divina que lhe fez conhecer os erros de sua seita, foi à França e aí, ajudado por um bom padre jesuíta, também escocês, e mais com a intercessão da bem-aventurada Virgem, reconheceu a verdade e fez-se católico. Passou-se depois a Roma, onde mais ainda se afervorou na devoção à Mãe de Deus, escolhendo-a por sua única mãe. Inspirou-lhe a Virgem a resolução de ser religioso, de que fez voto. Mas, achando-se doente, veio a Nápoles a fim de recuperar a saúde com a mudança dos ares. Em Nápoles, porém, quis o Senhor que ele morresse e morresse religioso. Pouco depois de sua chegada, adoeceu gravemente, correndo perigo sua vida. À custa de muitas lágrimas e rogos, obteve, dos superiores, a graça de ser concebido na companhia. Pelo que na presença do Santíssimo Sacramento, quando recebeu o viático, fez os votos e foi declarado religioso da companhia. Depois disto, a todos enternecia com os fervorosos afetos com que dava graças a Maria, sua amada mãe, por tê-lo arrancado da heresia e conduzido para morrer na casa de Deus entre seus irmãos religiosos. Por isso exclamava: ó, como é glorioso morrer no meio de tantos anjos! Exortam-no a que procure repousar, e ele: ah, agora que já chega o fim da minha vida, não é tempo de repousar. Antes de expirar, disse aos assistentes: irmãos, não vedes os anjos do céu que me assistem? E havendo um daqueles religiosos percebido que ele proferia, entre os dentes, algumas palavras, lhe perguntou o que dizia. Respondeu que o seu anjo da guarda lhe tinha revelado que pouco tempo havia de estar no purgatório, e que logo depois passaria para o paraíso. Recomeçou em seguida os colóquios com Maria, sua doce mãe, repetindo: minha mãe, minha mãe. E assim esperou placidamente, como uma criança que se entrega aos braços da mãe, para neles repousar. Pouco depois foi revelado a um devoto religioso que ele já estava no paraíso. Oração. Como é possível, ó Maria, minha Mãe Santíssima, que tendo uma mãe tão santa, tenha eu sido tão mau? Uma mãe que toda arde no amor para com Deus, e eu ame as criaturas. Uma mãe tão rica de virtudes, e que dela seja eu tão pobre. Ó Maria amabilíssima, já não mereço, é verdade, ser o vosso filho, porque de o ser me tenho feito indigno com as minhas culpas. Contento-me, pois, com que me aceiteis por vosso servo. Para ser o último de vossos servos, pronto estaria a renunciar a todos os reinos da terra. Sim, com este favor me contento. Entretanto, não me recuseis o de vos chamar também minha mãe. Este nome consola-me, enternece-me, recorda-me o quanto sou obrigado a vos amar. Inspira-me também grande confiança em vós. Quando a lembrança dos meus pecados e da justiça divina me enche de terror, sinto-me reanimado ao pensar que sois minha mãe. Permiti que vos chame minha mãe amabilíssima. Assim vos chamo e assim quero sempre chamar-vos. Vós, depois de Deus, haveis de ser sempre a minha esperança, o meu refúgio e o meu amor neste vale de lágrimas. Assim espero morrer, entregando naquele último instante a minha alma nas vossas santas mãos e dizendo: minha mãe, ajudai-me, tende piedade de mim. Amém.